Bem, eu já falei que esse canal é um canal de opinião minha. E queria fazer um comentário acerca de um caso que ocorreu há cerca de 4 dias atrás, sobre uma suposta discriminação racial ocorrida com uma atriz, foi atriz, uma ex-atriz, né? Teve algumas participações, acho que na Rede Globo. O suposto marido dela, que eu não sei se é a união estável, se foram casados em alguma igreja, porque para mim não basta ter registro em cartório, para mim tem que ser na igreja, minha opinião. E o suposto marido dela parece que teve mais participação na Rede Globo, né? Acho que foi na Malhação. E aí a gente está falando de Portugal, né? E eu falo suposto porque eu não estou lá para ver. Isso é a palavra dela, né? E por acaso eu tenho parente lá na Costa de Caparica, que eles querem até a emancipação do Conselho de Almada, e que faz parte, acho que, do distrito de Setúbal. E pelo que eu percebi ali não é GNR não, viu? Guarda Nacional Republicana. Os policiais seriam da PSP, seria uma esquadra da PSP, Polícia de Segurança Pública. Pelo uniforme, foi assim que eu percebi. Tá? Mas antes eu queria fazer umas considerações aqui jurídicas, até para me proteger, porque tem um delegado de polícia aqui. Eu sou de Niterói, minha cara está aqui, ó. Tá? Eu sou de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Tá? Infelizmente eu estudei com esse Tadeu Schmidt, ele era de 2 séries acima da minha, na Escola Paroquial Santo Antônio. Também tive o professor de ensino religioso Deusdedit Marques, que não ensinou porra nenhuma. Tá? E se não me falha a memória, esse Tadeu Schmidt era da turminha lá que atirou pedra no Frei Wagner. Tá? Sou parente daquele, parente não muito próximo, né? Também do braço direito do... O pai dele é primo e irmão de minha mãe, tá? E ele nunca me reconheceu como parente, tá? E ele era de uma série abaixo de mim. Marcelo Pacheco dos Guaranis, secretário executivo do Paulo Guedes. Antes, ele que parece que não tem ideologia nenhuma, né? Porque antes ele foi subchefe da Casa Civil do governo Michel Temer, e antes presidente da ANAC no governo da guerrilheira Dilma Rousseff, como falava o Hugo Chávez. E antes ainda diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, extrema esquerda, centrão, extrema direita. Será extrema direita? Não reconheço o Bolsonaro como extrema direita. E não tem nem concurso para isso, né? Eu sei que ele é analista de finanças e controle, mas eu tenho lá minha suspeita com relação à idoneidade, é um concurso que eu não sei se tem fiscalização não, tá? É um concurso local, apesar de que nacional, né? É um concurso federal, mas
É, mas é um concurso local, quanto mais localizado, menos fiscalização. Então não sei se é muito idôneo, não. Então eu sei que ele é analista de finanças e controle, mas na maior parte da vida dele ele tem exercido função de quem indicar. Então eu também estudei na Escola Paroquial Santo Antônio. Pois somos Escola Santo Antônio, baluarte de amor e de paz. Fazendo uma correção, eu num vídeo anterior, eu falei que era SQS 911. Não era SQS não, mas é 911 Sul. Tá? Enfim, voltando ao assunto dessa Giovanna Elbank, o rapaz aí que diz que supostamente é o marido dela, como eu falei, para mim o que é válido é na igreja. Matrimônio é um sacramento, né? Então, casamento na igreja, união estável, para mim não vale nada. Então, ele está todo tatuado. Eu peguei aquela época em que tatuagem, não se tatua nem a cruz gamada no peito, tá? nem a imagem de Jesus. Isso é bíblico até, né? Para um padre bobalhão aí daqui de Niterói, padre Cláudio, acho, que fala que não tem nada na Bíblia acerca disso. Tem sim, viu, padre bobalhão, podreco. Então, não se tatua nem a cruz gamada no peito, nem Jesus Cristo, Nossa Senhora. É anti-higiênico, pode pegar doença, tá? Como aí a síndrome do macaco, aí, a varíola dos macacos, já é mais uma praga gay. Né? Isso dito até pelo próprio paquistanês lá, diretor da OMS, que é um organismo político, internacionalista. Né? O atual secretário-geral da ONU foi presidente, o nome é esse mesmo, presidente da Internacional Socialista, foi primeiro-ministro pelo Partido Socialista em Portugal. A Constituição portuguesa fala que é um país rumo ao socialismo. Né? Então, e aí eu queria, antes de tocar nesse assunto aí, tá, eu estou sendo supostamente não, estou sendo investigado por um delegado de polícia de nome Fábio Pacífico Marques e a equipe dele, apenas porque eu usei o spray de pimenta para me defender contra um cracudo. O próprio policial Haroldo, eu que já tive hematúria e ele não me permitiu que eu fosse ao banheiro na condição de não detido. Sabe o que é hematúria? É urinar sangue. Estava com suspeita de câncer, né? Minha avó portuguesa morreu de câncer de bexiga. Eu estava com suspeita de câncer, tá? Eu estou com uma certa idade, tá? Logo faço 47, meu pai faleceu aos 49, tá? Estou com 47, com o corpinho de 74, o organismo de 74. Então, digamos assim, eu fui, de certa forma, torturado por esse Haroldo Zacarias, né? E que se não fosse a intervenção de um policial chamado Douglas, eu não, ia complicar a minha situação aqui da bexiga. Então esse cara aí, para não falar um palavrão, e me processar por desacato, não, por injúria, né? Tá? Entendeu? Tá me criando o caso aí, delegado de polícia Fábio Pacífico Marques, que foi titular da 28ª, eu acho que é Cosme Velho, tá? Pelo que eles falaram, eu estou sob investigação. Estão esperando o laudo
do Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Ele pretende me enquadrar no artigo 252 do Código Penal. Bom, e aí eu estou querendo apenas, para não perder muito tempo, né? Porque já perco muito tempo falando de outras coisas, eu estou querendo dizer o seguinte, antes que ele diga, porque daqui a pouco ele vai dizer que eu torturei lá o cracudo, aí vai dizer que eu sou racista. Racismo ou racialismo? Tem uma diferença. Tá? Como o patriota e o nacionalista Mário Rui Valente Machado, que parece que agora está na Ucrânia, ele já explicou, há uma diferença entre racismo e racialismo. Se a esquerda se vale de eufemismo, por que a gente não pode falar de eufemismo também? Então, de modo que não gostei da forma, mais uma vez, da forma quando eu fui abordado. Em Portugal, esquadra, que é delegacia. Eu não gostei da forma em que eu fui abordado na delegacia. Meu doutorzinho predileto. Cara, eu não sou burro, tá? Vocês estão em gangue e estão com Glock 23 na cintura. Agora, o tete a tete, talvez você não, Haroldo Zacarias, não tivesse se comportado dessa maneira. Porque o delegado federal aqui do meu prédio, acusado de crime de tortura, condenado em primeira instância, ele aqui é manso. Então, como eu não sou burro, eu não te enfrentei, Haroldo Zacarias, na delegacia. Que vocês estão em turma. Tem rádio comunicador, pistola Glock 23 na cintura, .40, 13+1. E eu estava limpo, de mão vazia, e nem posso brigar em razão das minhas doenças. Houve época que eu brigava, mas hoje eu não posso sair na porrada. Já briguei até com lutador de jiu-jitsu, boxe tailandês, MMA, não sei o que lá, tal. E ele levou a pior. Vocês têm o portal da segurança aí, não tem? Então consulta. Então, eu queria dizer o seguinte, tá? Eu já fui vizinho da Raíssa Maria dos Santos Séries, delegada de polícia. Já discuti com a Ellen Sardenberg. Até fiz um dossiê sobre ela. No Google mesmo. No Google você põe lá o nome lá e vê lá os embrólios de cada um. Célio Eduardo de Alcântara Hertal Rocha. Uma vez ficou feia a coisa entre mim, lá pro ano 2000, entre mim e o aposentado agora Emanuel Abud. Ele chegou a abrir o paletó e mostrado uma PT 940, uma Millennium Pro 380. E conheci o Renato Chenicharo, conheci uma pessoa que ficou 2 anos só na Polícia Civil como delegado, para ganhar a prática forense e ser juiz federal. Hoje ele é juiz federal há 20 anos. André de Magalhães Lenaz Ubercray, que eu acho que é titular hoje da 2ª Vara Federal de São Gonçalo. Marcos Galdino Balbeljai, eu fui vizinho de bairro do Roberto Gomes Nunes, que foi delegado da DEFAI, titular da DEFAI, de fiscalização de armas explosivas, de Maricá e tal. Entendeu? Vocês não tratam só com mendigos de bandidinho de pé de chinelo, não. Tá? Então eu quero, antes de falar sobre a Celbank, tá? Eu quero dizer o seguinte, tá? Falar um juridiquês aqui. Nós vivemos uma turma, uma composição do Supremo Tribunal Federal, e que, como disse o jurista Ives Ganda da Silva Martins,
apesar do princípio da inércia, tá, o Xandão está passando por cima do princípio da inércia e sem ser provocado está agindo. No caso do Daniel Silveira, só para... Podia aqui abordar vários vídeos aqui, mas no caso do deputado Daniel Silveira, policial militar, poxa vida, tá? A celeuma foi, a discussão foi, tá? Prisão em flagrante ou mandado. Mas se cabem os dois, não há um regramento constitucional consolidado pelo Supremo Tribunal Federal acerca de cumprimento de mandato, que tem que ser entre as 6 da manhã e 6 da tarde. A detenção dele não se deu às 11h30 da noite. Você entendeu por que muita gente pede intervenção militar no Supremo Tribunal Federal? Um cara que escreve livro de direito constitucional, mas mostra que é inepto para a função. A maioria não é juiz de carreira, a maioria veio de advogado, a maioria veio do Ministério Público. Só tem um que no Supremo atualmente que veio de juiz de carreira. Porra, cara, olha. E para mim também não quer dizer nada, porque você no Comunidade na TV falou que primeiro você procura julgar o que é correto, tá? Decide o que você acha que é moral, correto, para depois buscar um fundamento jurídico. E não é assim que funciona. Em outro vídeo já falei, existe o estudo, a introdução ao estudo do direito, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que deixa claro que se você deve interpretar, no caso da área penal, tá, tem um princípio, um preceito in dubio pro réu. Então a interpretação tem que ser a mais benéfica para o acusado. Nos demais ramos do direito, tá? Se a lei você deve interpretar aos olhos do legislador, ou legislador constituinte ou legislador reformador, e não aos seus olhos, seu interesse ou sentimento pessoal, que é o tipo penal do artigo 319, prevaricação. Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, você consegue extrair o seguinte, eu já falei isso em outro vídeo, você deve aplicar, se a lei está clara, você deve aplicar com clareza a lei, com a mesma clareza a lei. Apenas os casos onde há omissão, lacuna ou obscuridade, você deve se valer das fontes secundárias do direito, tá? A função legislativa do judiciário não é propriamente essa, não, tá? Mas se dá, por exemplo, em resoluções, em tomadas de decisões com relação ao tribunal. Mas se por acaso consideram isso como função secundária, função legislativa do judiciário, mas ela vem em segundo plano. Se acaso isso for correto, ela vem em segundo plano, se a lei não estiver clara. Aí diz o quê? Que o juiz não deve se excusar, se eximir de aplicar a justiça e se valer das fontes secundárias, subsidiárias do direito, até preceito, princípio da equidade, para fazer justiça. Mas quando houver omissão, lacuna, obscuridade da lei. Se a lei é clara, tá? A função legislativa é do Poder Legislativo. Então, por essas e por outras, tá? Que há gente que levanta a bandeira da intervenção militar, não sei se vai resolver, não. Tá? Eu estou falando tudo isso, tá? Para chegar, porque eu preciso me defender antes de chegar na Celbank.
Tá? Uma vez uma professora falou para mim o seguinte: o óbvio não precisa ser dito. Tá? Bom, vamos lá. Você precisa saber qual era a intenção do legislador constituinte quando ele fez a Constituição Cidadã. E por que é Constituição Cidadã? A Constituição ela tem como finalidade organizar o Estado. Tá? O Estado é a sociedade, a natureza jurídica ou definição de Estado, sociedade politicamente organizada. E a Constituição, a Carta Magna, a Lei Suprema, tem como finalidade organizar o Estado, repartindo as atribuições, com a repartição de atribuição e competência, jurisdição, você também está descentralizando o poder. E ela é chamada de Constituição Cidadã justamente porque ela enumera os direitos e garantias individuais e coletivos. O óbvio não precisa ser dito, porque é claro que você não tem total direito de locomoção, você não tem o direito de se locomover numa área militar, numa área de testes militares, tá? Numa pista de aeroporto, porque você vai atrapalhar tanto a aviação civil comercial, quanto vai se colocar em risco a própria vida e a vida de outrem, de terceiros. Se tem um mandado de prisão contra você, é preso, é detido, ou está em execução penal, você perde o direito de locomoção. Então, óbvio, não precisa ser dito. Agora, no que tange à liberdade de expressão, uns falam que querem, mas não querem. Até, por exemplo, tem a expressão: a gente só não é tolerante para os intolerantes. Então está sendo intolerante também. Isso é matemático. Se você não é tolerante para o intolerante, para aquele que pensa diferente de você, vocês não são a favor da diversidade? Vocês não são a favor da diversidade? Então, desculpa, eu tive que fazer uma pausa porque sujou a câmera, tá? Aí a imagem começou a ficar embaçada. Então, você retomando, vocês não são a favor da diversidade? Como é que é essa questão de a gente só não tolera quem é intolerante? Então, matematicamente, vocês estão sendo intolerantes. Não são a favor da diversidade? Então, eu estou sob investigação de um delegado, já falei, pelo uso de um spray de pimenta, que ele está me criando caso, ele ainda não abriu o inquérito, está esperando o laudo do Instituto de Criminalística Carlos Zébuli, para ver se me enquadra no artigo 252, eu sei mais lá o que. Eu precisei fazer uso de um spray de pimenta para me defender de um cracudo. E o próprio policial da equipe dele falou que eu deveria ter dado uma paulada na cara dele. E eu optei pela não letalidade, pela preservação da vida, porque eu sou católico romano. Tá? E aí o cara me cria casa, está me criando casa aqui e eu estou sob investigação. Então, no que tange à liberdade de expressão, é complicado você. Nós que estamos vivendo sim uma ditadura judiciária do Ministério Público, não tenho dúvidas quanto a isso, tá? E há um advogado que me falou: olha, não sei se é ditadura, mas de qualquer modo está esculhambado mesmo, está uma bagunça, uma anarquia. Só querem saber do extrateto, que eu entendo como peculato. Tá? Então, eu acho que você tolher, censurar, cercear a liberdade de expressão é algo complicado. Porque eles podem dizer, essa minoria barulhenta, organizada e
da lacração podem dizer o que querem e querer enfiar goela abaixo que pensam, as imoralidades, amoralidades, os antivalores, tá? Tem agora um filme aí, Medida Provisória, nojento, tá? Entendeu? A cabecinha da... E a goela abaixo para pessoas que pegaram uma outra época, pegaram uma outra formação, uma outra educação. Já vi senhora de mais de 80 anos ser presa, tá, por um policial militar pardo, tá, em São Paulo, por racismo, e ele a machucou, ele a agrediu. Ela, não sei se era andador de bengala que ela estava. Então, a expressão, tá, do pensamento, então a liberdade de expressão, a expressão nada mais é do que a externação do pensamento. E se você está censurando a expressão, você está censurando o pensamento. Bom, isto posto, eu precisei fazer esse juridiquês, né? Porque... E eu desafio o Luiz Fux, o Xandão, a querer debater direito comigo. Tá? Entendeu? Quer debater direito? Vamos debater direito, então. Entendeu? Então, os capachildos da Dilma, que estão lá com as vestes talares, cada um tem mais de 50 assessores, esses comedores de lagosta. Tem até assessor, teve um que era ministro da Defesa, que era carregador de maleta do Dias Toffoli. Bolsonaro, extrema-direita. 13º do Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, Auxílio Caminhoneiro, Auxílio Táxi, auxílio, subsídio é coisa de comunista, motim é coisa de comunista. Ele é mais comunista que muito comunista aí, que ele chama de comunista. Bom, eu estou me desviando aqui do que eu ia falar, mas eu precisei falar alguma coisa para me proteger do que pode vir por aí contra mim. E juridicamente, né? Porque eu já falei que eu estou sob investigação. Né? Já passou aí os 30 dias de regra geral do inquérito, nem inquérito há. A policial não está nem falando comigo, a inspetora de polícia Tatiana Pinotti não está nem falando comigo. Ela me deu o e-mail institucional dela e eu mando considerações, perguntas, e nada. O que é? Vai ser uma investigação ad eterno, ad perpétuo? Né? Enfim, então, uma investigação perpétua, né? Então, então eu precisei falar isso. Eu acho complicado você censurar a opinião, porque a opinião, a expressão, a externação do pensamento. Então você está querendo controlar a sua mente, o seu pensamento. E eu estou tentando ser bastante comedido aqui. Quando agora vamos falar dessa moça aí. Tá? Quem parece que teve mais atuação na Rede Globo foi o ex-marido dela, o marido, o companheiro, não sei qual é o nome, que é todo tatuado, pichado, rabiscado. Entendeu? E acho que foi numa Malhação, né? Que em Portugal se chamou Morangos com Açúcar. Tinha o nosso Malhação em Portugal, mas eles fizeram a Malhação deles que era Morangos com Açúcar. E eu assisti alguns vídeos aí no YouTube, até o que a Excel Bank fala, Maju, né? Maju, é seu cu, é Maria Júlia o nome dela.
Manu, Manuela, Emanuele, Manuela, Maju. O nome dela não é Maju, o nome dela é Maria Júlia, é um nome muito mais bonito que Maju. Que intimidade é essa, Maju? Tá? Eu te adoro, não sei lá que ela falou lá para essa mulher. E aí ela contou o caso dela e de discriminação, suposta discriminação racial em Costa de Caparica, Almada Setúbal, tá? Eu fazendo essa correção, não vi que o uniforme era da GNR, para mim se trata da PSP. Acho que ali é a área da PSP, porque normalmente GNR é área rural, né? Normalmente, como regra. E quando essa menina aí, tá, eu entendo muito bem os portugueses que estão, tá, o que está acontecendo, tem um canal interessante aí, procurem Rafael Scapella, Centro Dom Bosco, Instituto Plínio Correia de Oliveira, para quem é católico. Esse Rafael Scapella é um canal muito interessante, tá? E ele explicou no Economês o que está acontecendo com Portugal. Portugal está sendo vítima do próprio sucesso. Portugal atraiu. Portugal está em alta. Ele é considerado hoje primeiro mundo, lá perto do Brasil. E com isso, cerca de 300 mil brasileiros, menos ou mais ou menos, né? Foram até com dinheiro para Portugal, procurar cidades como Lisboa, Cascais, Estoril é uma freguesia, né, de Cascais, Sintra, Faro, Porto, enfim, Braga, muitos foram para Braga, qualidade de vida excelente e tal. E com dinheiro ou com um contrato de trabalho foram, tá? E com isso tem a lei da oferta e demanda, né? Houve um aumento significativo. Eu me lembro na época que eu consultava na OLX-PT, como eles falam lá, apartamento T2, T4 de 4 quartos. Eu me lembro que era 400 euros. Aí passou 400 euros T2, 2 quartos. E parece que agora está oscilando, 2 quartos em Lisboa, está oscilando entre 700 e 900 euros, às vezes 1.100 euros. E o salário mínimo, que eles chamam lá de renda mínima deles, que era 400 e pouco, passou para 500 e pouco, 600 e pouco, agora está em 700 euros mais ou menos, e que não está acompanhando, principalmente a inflação no que tange à questão imobiliária, tá? Por causa o próprio governo não está ajudando, né? Está atraindo, permitindo que tipos como essa Cellbank dê visto de residência para ela, e a posteriori cidadania portuguesa, europeia, com 5 anos de visto de residência, né? E agora lá também está vigorando o jus solis, no caso de brasileiro, nascendo lá em território português, português também quando a regra era jus sanguinis, né? E enfim, e aí houve um aumento de preço nos imóveis portugueses para compra ou para arrendamento, como eles chamam, que a gente chama de locação, aluguel, e a renda mínima lá, que está na faixa de 700 euros, e a renda média de 900 euros, não está conseguindo, 900, 1.000, 1.100, não está conseguindo acompanhar a inflação, sobretudo na questão imobiliária. Então,
isso está deixando eles revoltados, tá? Então é compreensivo, tá? Olha, essa Elbank, tá? Quando ela adotou 2 crianças africanas, eu pensei, poxa, aqui não tem negro, não? Né? E lembrar que isso é muito marketing pessoal, porque eu já vi no Mundo S.A. da Globo News falar sobre mercado gay, mercado cannabis. Isso é marketing, mercadologia. Tá? Se ela tinha realmente a intenção de porque ela não adotou uma criança negra, mulata, né? A gente não pode negar a antropologia, viu? A ciência é a antropologia, tá? Estão querendo até mudar a Bíblia, mudar a história, a Bíblia, a ciência, a antropologia. Olha aí a varíola dos macacos que eu assisti na Euronews, tá? O diretor da OMS falando que tem muita relação com a sodomia entre homens, homossexualismo. Entendeu? A praga gay parte 2. E a visão do Supremo, que não existe analogia no direito penal, tá? Para aplicar a lei antirracismo para, entre aspas, homofobia, aversão dos iguais. Que palavra inadequada é essa que inventaram, né? E então, aí quando ela adotou essas crianças, eu pensei, puxa vida, não tem negro aqui não? Não tem mulato aqui não? Não tem branco pobre aqui não? Não tem caboclo, índio? Porque para mim índio é aquele que não só é racialmente ameríndio brasileiro, como ele tem lá, ele está enraizado lá, ele não perdeu os costumes, não veste camisa do Flamengo, Barcelona, não tem antena parabólica. E se isso aconteceu, ele deixou de ser índio, em certo aspecto, em certo requisito, sociológico, cultural, né? E, poxa, no sul tá cheio de branco de olhos claros, pobre. Eu até descobri que existe sim judeu pobre. Agora, eu queria indagar a figuras como esse Tadeu Schmidt, essa Elbank, Jô Soares, que faleceu hoje, né? Que eu reconheço, tá, que tremendo humorista, tal. Mas, vem cá, hoje Portugal está em alta, e como disse Rafael Scapella, Portugal está sendo vítima justamente do sucesso de Portugal. Então, com isso, aí eu ia falar mais uma coisa, existem judeus pobres também, tá? Agora, hoje Portugal está em alta, mas quem tem a idade que eu tenho, pegou uma época, e meu pai era português, tá? Que bastava um português abrir a boca e todo mundo caía na gargalhada. E lembrar que a língua é portuguesa, não é brasileira. Se alguém está errado aqui com relação à pronúncia, com relação à gramática, conjugação, regência, significante, significado, seja o que for, a língua é portuguesa. A língua não é brasileira. Tá? Então, lá em Portugal fazer minha... Eu estou falando do Brasil. Eu que sou filho de português, tá? Aqui no Brasil, Pinto, meu sobrenome é Pinto, tá? Pinto fazem aquela associação com o genital masculino. Isso não ocorre em Portugal. Tá? Então, já que Jô Soares faleceu hoje,
E Jô Soares nunca fez piada sobre português? Juca Chaves, Agildo Ribeiro, tem aquele do coquetel, Luiz Meali, não me lembro o nome dele, do coquetel. Eu tenho até um CD dele aqui. Não sei se é Meali, Luiz alguma coisa. Não se faz mais piada de português. E a piada de português era uma piada racista. Português é uma raça homogênea. Piada de japonês, peru pequeno. Por acaso isso não é racismo? Piada de português, ele é burro. Tá? 2 prêmios Nobel, o Brasil acho que não tem nenhum, né? Piada de japonês que tem peru pequeno. Piada de judeu, de libanês, que é ganancioso, ladrão. Isso não seria uma forma racista, não? Em Elbank, em o companheiro da Elbank, em o Tadeu Schmidt, Escola Paroquial Santo Antônio. Você nunca fez piada de português, não? Eu sempre me senti, a palavra bullying, né? Que implicância, aí depois assédio moral, bullying agora. Por ter um pai... sempre achavam que o meu pai era dono de padaria. Meu pai era contador, trabalhava numa empresa de engenharia elétrica ligada à Eletronorte. Chegou a estudar direito, economia, direito na Bennett, economia na UF. Pois isso não é racismo, não, seus filhos da puta. Aí chega esse babaca aí, companheiro aí da Elbank, e vem falar que no Fantástico, de que o que a mulher de fato dele, talvez até de direito, fez foi não confundir que aquilo foi uma reação de um oprimido contra o opressor. Bom, ainda que isso seja verdade, que eu acho que não é, tá? Porque quem é opressor? Quem é oprimido? E por que é opressor? Por que é oprimido? Bom, de qualquer maneira a reação ela deve ser comedida, proporcional. Pode ser um soco na cara, como ela falou que deu, um tapa na cara. Você acha que em Portugal todo mundo é igual esse presidente português aí? Demagogo, hipócrita? Eu acho que vocês devem tomar cuidado porque vocês estão não no país de vocês. Por mais que o presidente, o governo tenha dado um visto de permanência para vocês de residência e que daqui a alguns anos vocês venham a se tornar cidadãos portugueses da União Europeia, vocês não são europeus. Vocês são visitantes. São visitantes de uma terra que não pertence a vocês. Vocês que são internacionalistas, antinacionalistas, e que estão achando que Portugal é o quintal da casa de vocês.
que a Europa é o quintal de vocês, que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Chamar a mulher lá de filha da puta, meter tapa na cara dela, murro na cara dela. Se você está na casa de um vizinho, você deve respeitar o vizinho. Essa casa não é de vocês. E uma vez disseram uma coisa no YouTube, há muito tempo atrás, tá? Deem uma olhada no fundador. Portugal foi fundado em 1139, o Reino de Portugal. Vão lá dar uma olhada na estátua do fundador de Portugal. E procurem ver se ele era negroide, porque o termo antropológico é esse. Negroide. Polinésio, negroide, e por aí vai. Português é uma raça branca, da Península Ibérica. Os mouros, como chamam os portugueses, berberes, eram da chamada África Branca. A África negroide é a África subsaariana, à exceção dos africanos na África do Sul. É racismo que eu estou falando aqui, eu estou contando antropologia, história, ciência. Estou discriminando alguém? Você nunca fez piada de português, não, garoto? Ou garota? Nunca mesmo? Vossos pais nunca fizeram piadinha de português, não? De japonês? Então, vocês respeitem Portugal. Tá? A moça já falou que ela estava embriagada. A senhora de 50 e poucos anos, é uma senhora de 50 e poucos anos. A reação deve ser proporcional e não desproporcional. Você agrediu essa senhora. E eu acredito que os agentes da PSP, e não da GNR, deveriam tomar vergonha na cara e parar também, em outros vídeos eu falo de lambicu, bajulador. Portugal foi a primeira potência da Idade Moderna, o início do capitalismo comercial. Montou o Império Português. Portugal é um país que deve ser respeitado. É o nosso pai, é o pai do Brasil. O Brasil foi descoberto mesmo, porque os ameríndios brasileiros não eram como os incas, astecas e maias. Eram bichos. E muitos ainda são bichos, vivem como bichos. Pega o mapa mundo e veja o que está no meio. Não é a Europa? Não era a civilização com grau mais avançado? Depois podemos falar em China, podemos falar em outro país, em outro território. Eu acho muito estranho, um negão. E muito obrigado por vocês utilizarem a palavra preto, porque eu tava sentindo aqui, pré-sentindo, que o delegado aqui ia acabar me enquadrando por racismo ou algo nesse sentido, injúria racial, porque eu teria chamado o mendigo de negro ou preto. E eu deixo aproveitar também fazer essa explicação. Tá? Em Portugal é o contrário. O ofensivo é negro. Sabe por quê? Já me explicaram também. Assim como me explicaram. Dá lá, veja a estátua do Dom Afonso Henriques. Por acaso ele era negro ou ele era branco?
Português é uma raça. Do mesmo modo, me explicaram que Portugal, ao contrário, o ofensivo é negro. Porque existe lista negra, magia negra, mercado negro, o lado negro da força. Já falei, buraco negro. Então, para eles, o pejorativo é negro. Então, eles falam lá, preto. Então, muito obrigado, viu, Eubank? Que eu estou sentindo aqui que esse delegado de merda, então me processa por injúria, porque isso não é desacato. Estou falando no YouTube. Esse delegado de merda, Fábio Pacífico Marques, me processa por injúria. Eu não estou na delegacia te desacatando, não. Porque desacatar é ofender funcionário público em serviço. Vai ser um mero aborrecimento para você, viu, babaca? Está prestes a me enquadrar nesse sentido. Muito obrigado por falar que seus filhos são pretos. Que a Maju é preta. Preta Gil. Afrodescendente. E a África branca? E a estátua de Dom Afonso Henriques? Isso tudo está acontecendo. Há tempos atrás, o IBGE me perguntou qual era a minha raça, a minha cor. Sabe o que eu falei? Há muito tempo atrás, estava começando a faculdade. Eu sou verde, amarelo, azul e branco. Isso acabou. Eu sou branco e acabou. Sabe por quê? Porque vocês dividiram. E diabo significa dividir. Aquele que quer dividir. Os seus movimentos negroides, Maju, a da Chica da Silva, aí, da medida provisória, dividiu o Brasil. Pois eu não tive um dos meus primeiros amigos de colégio, Hermes, quando eu estudei no Colégio Dom Bosco em Brasília, ele não era negro, filho de um praça da aeronáutica, e eu era mais amigo dele do que ele era meu. E o meu verdadeiro amigo era de origem japonesa, era o Tio Kim, que era de origem coreana, no Centro Educacional Maria Auxiliadora, e tinha o